Seniz encara o retrato de Aga com seu irmão, enquanto ele relata a gravidade dos problemas que envolvem Nedim e Sem. Seniz começa a cambalear e Aga lhe acode, e ela justifica que seu estado se deve ao dia cansativo que teve. Aga pergunta se Seniz conversou com Seher e Seren, e se é verdade que Seren está trancada na outra casa. Seren tira todas as roupas de Nedim, que delira e pergunta o que ela está fazendo. Seren diz que ela e Nedim irão dormir juntos, e que tudo estará bem no dia seguinte. No quarto, ao lado de Semri, Sem reflete sozinho e em silêncio sobre quando Nedim expôs que Semri era sua. Semri diz que gostaria de conversar ainda hoje com Sem, mas que não há clima para isso com ele estando bêbado. Semri diz a Sem que não gostaria de escutar discursos de um bêbado hoje, e ele diz à esposa que não quer se divorciar. Semri pede para Sem uma motivação para tal atitude, e ele lhe diz que está verdadeiramente apaixonado. Semri se choca com a confissão de Sem, que volta a afirmar a sinceridade de seus sentimentos. Sem pega as mãos de Semri e a encara, repetindo que está apaixonado, enquanto ela permanece pasma e em silêncio com a revelação. Seniz caminha frente ao espelho de seu quarto e repete para seu reflexo que ela ganhou a batalha contra Nedim, após supor que ele foi envenenado com a ajuda de Seren. Ainda falando sozinha, Seniz conta que naquela noite tudo virou um caos, mas que apesar de tudo, ela e Sem saíram vivos desta batalha. Seniz garante que o passado será enterrado a partir de então. Seren acorda e se depara com o corpo inerte de Nedim ao seu lado, enquanto Seniz supõe que seu plano deu certo e que Seren será incriminada por envenenar Nedim. Chorando em frente ao espelho, Seniz diz sozinha que este será um final feliz para pelo menos alguns dos membros da família Karasai. Seher discute com Neriman ao acreditar que algo aconteceu com Nedim e que a responsabilidade é de Seren, que conseguiu escapar de sua casa. Sem acorda dentro de seu carro e é abordado por Seher, que questiona se ele viu Seren. Com sua aliança em mãos, Semri reflete sobre sua conversa na noite anterior com Sem, até que é surpreendida com uma movimentação estranha em torno do quarto de Nedim por parte de Aga. Aga bate na porta do quarto de Nedim de forma incessante e Nurten explica que ouviu o alarme do quarto do rapaz disparar. Seniz se mantém fria diante da reação dos demais membros da casa, pois acredita que Nedim já está morto. Sermi corre até a porta do quarto de Nedim e bate de forma agitada, suplicando que ele abra a porta. Seniz permanece estática diante da reação de Aga e Semri, até que Sem surge e questiona o que está acontecendo. Aga ordena que Sem derrube a porta do quarto de Nedim, e ao conseguir abri-la, todos entram apressadamente no cômodo. Seniz vira-se de costas e roga para que tudo se acabe com o envenenamento de Nedim. Todos se surpreendem com a cena que encontram no quarto de Nedim. Seher tenta ir ao quarto de Nedim, mas Neriman a impede por serem marido e mulher, capazes de resolverem os próprios problemas. As roupas de Nedim e Seren são vistas espalhadas no chão, e em seguida, os dois são mostrados em trajes íntimos sob a cama de Nedim. Seren dissimula e finge estar envergonhada ao ser surpreendida, enquanto Nedim sequer reage, para o alívio de Seniz. Seniz pergunta se Nedim está bem, e Aga diz que está tão bem que segue dormindo. Seren discute com Sem e pergunta quem lhe concedeu o direito de abrir a porta do quarto de Nedim desta maneira, e nesse momento, Nedim começa a se movimentar na cama. Nedim desperta e pergunta o que está acontecendo, e se surpreende ao se deparar com Semri em sua frente, que está chocada ao vê-lo em um momento de intimidade com Seren. Seniz também se surpreende ao escutar a voz de Nedim, constatando que seu plano de eliminá-lo falhou. Semri corre porta fora do quarto de Nedim, enquanto Seniz permanece impactada ao ver Nedim vivo. Sarcástica, Seren pergunta o que aconteceu com Seniz, percebendo as reais intenções da milionária depois de lhe entregar o frasco que dizia ser de um sedativo. Nedim permanece desacreditado ao acordar ao lado de Seren. Atonita com a cena que encontrou, Semri desce as escadas da mansão e Seher indaga se Seren está no quarto com Nedim. Semri não responde e Sem sinaliza para Seher e Neriman onde está Seren. Sem entra em seu quarto com Semri e se depara com a aliança da esposa no chão. Nedim fica desconcertado com a possibilidade de haver dormido com Seren e promete que eles irão conversar em breve, e nesse momento,
Seher e Neriman o surpreendem juntos. Seher fica chocada com o comportamento da filha, enquanto Neriman sinaliza alegria, visto que tudo saiu como planejado. Nedim continua vestindo-se, enquanto Seren dissimula diante de sua mãe coberta apenas por lençóis. Seher deixa o quarto do casal repleta de vergonha, sem acreditar no baixo nível que sua filha chegou. Em seu quarto, Senis permanece inquieta depois de perceber que Nedim está vivo, e que seu segredo em relação ao acidente do sobrinho ainda corre risco. Nedim tenta se recuperar da ressaca, enquanto Seren debocha do marido e pergunta se ele se arrepende da noite que tiveram juntos. Nedim afirma que jamais dormiria com Seren e que ela está forjando a situação. Seren continua dissimulando e Nedim diz que ela usou na noite passada. Semri permanece estarrecida com a situação que flagrou envolvendo Seren e Nedim, e Sen a aborda em uma praça. Sen senta-se ao lado de Semri, e ela demonstra sua indignação por ter visto a cena íntima de Seren e Nedim. Ele permanece calado, e ela exige que ele se pronuncie sobre. Sen tira do bolso de seu casaco a aliança de Semri e a entrega. Seren debocha dos sentimentos de Semri e a da derrota de Nedim ao perder os poderes da empresa da família por ter dormido com ela. Nedim continua sem acreditar que possa ter dormido com Seren e deixa o quarto, enquanto ela sorri vitoriosa. Nedim revolta-se com si mesmo por haver caído na armação de Seren. Aga toma em mãos o acordo de divórcio de Nedim e Seren, e se recorda das palavras de Senis, que disse ao marido que ele deveria tomar o controle do processo envolvendo o sobrinho e a filha de Seher. Nedim busca Aga, que o encara seriamente. Seren invade o quarto de Senis e pergunta de forma sarcástica o motivo de sua expressão de derrota se tudo saiu como elas planejaram. Nedim se explica com Aga, garantindo que foi vítima de uma armadilha de Seren e que não se lembra de nada, mas que jamais dormiria com ela. Aga diz a Nedim que Seren frustrou seus planos, e exige ao sobrinho que ele não lhe cause mais decepções. Nedim afirma que irá denunciar Seren, e Aga o interrompe ao mostrar o acordo de seu divórcio com Seren. Nedim questiona o porquê de Aga ter esse documento sob sua posse, e Aga o rasga diante do sobrinho. Aga diz a Nedim que tudo acabou. Senis pede a Seren um frasco de veneno de volta, e Seren debocha de Senis ao dizer que o líquido que estava ali derramou no chão. Ela mente ao dizer que quando Nedim ia beber o copo envenenado, ela deixou o frasco cair no chão. Senis fica incrédula com a mentira de Seren. Sen diz que Nedim fez sua escolha e deu uma lição em Semri, e ela diz que isto não é um motivo para que ela usasse a aliança. Semri diz não acreditar na confissão de Sen por ter a ter dito quando estava bêbado, e mesmo que seja verdade, ela não pretende se aproveitar de seus sentimentos. Aga diz que sempre apoiará Nedim, mas que tudo tem um limite. Nedim se indigna por Aga ter rasgado o documento que garantia o seu divórcio de Seren, e ainda insiste que foi enganado. Aga diz que Nedim perdeu tudo por conta de sua decisão de dormir com Seren, e ele o confronta dizendo que a jovem tem razão a seu respeito. Aga se ofende e interrompe Nedim, e ele ainda diz que Aga também está sob influência de Senis. Nedim chega à conclusão de que o plano tem influência de Senis. Percebendo que a intenção de Senis era envenenar Nedim, Seren finge que não entende os motivos pelos quais Senis está furiosa. Nedim surpreende Senis e Seren juntas, expondo que sabe que foram elas quem armaram o flagrante. Sen implora que Semri a use, e ela afirma que jamais poderia fazer isso. Sen grita em público para que Semri a use e ela fica constrangida. Sen diz que se ela usar, essa será a única oportunidade para que ele possa se converter em um bom homem. Nurten recebe um envelope misterioso e o entrega a Aga, deixando claro que o conteúdo é sigiloso. Nedim confronta Seren e Senis, concluindo as motivações que as levaram a tramar juntas contra ele. Nedim expressa seu nojo perante Senis, mas deixa claro a Seren sua decepção por se juntar à mulher que eliminou seu bebê em nome da ambição. Seren fica abalada diante das acusações de Nedim. Nedim confronta Senis e garante que tudo o que ele quiser será dele, custe o que custar. Seren vai atrás de Nedim, que se recusa a escutá-la. Seren confessa que fez parte de uma armação de Senis e que não tinha outra opção a não ser colaborar com ela. Seren diz que é uma pessoa em que ninguém acredita. Semri e Sen chegam à mansão e surpreendem Seren segurando as mãos de Nedim. Aga visualiza a gravação de uma conversa entre Semri e Sen envolvendo Nedim, na qual ele afirma que se casaram apenas por causa do primo do rapaz.
Seren questiona Semri onde está sua aliança, enquanto Nedim e Sem se encaram. Seren corre atrás de Nedim e conta que Semri tirou a aliança, e ele prontamente lhe dá as costas. Sem e Semri estão decididos a tomar uma decisão imediata. Aga se enfurece ao terminar de ver a gravação e surpreende Semri e Sem. O casal decide ter uma conversa importante com Aga e Seer. Aga ordena que Nurten reúna todos na sala de estar na mansão, enquanto Semri reluta. Seren jura a Nedim que pode ajudá-lo a destruir Seniz e Sem, e que nunca mais irá traí-lo. Nedim chama Seren de mentirosa, enquanto ela insiste em suas promessas. Seren diz que está disposta a abrir mão do dinheiro e da mansão para se vingar de Seniz. Nedim debocha das intenções de Seren, que afirma que ele também possui sede de vingança tal como ela. Nedim afirma que tudo o que importa para Seren é apenas o dinheiro, e que eles nunca irão atuar juntos para nada. Nurten pede que Seren vá até Aga. Dama liga para Sivan, que não a atende. Sivan encontra Dama e questiona o que ela pretende. Dama desconversa e pergunta se Sivan sabe da situação envolvendo Seren e Nedim, e Sivan faz pouco caso do mundo de Dama. Ela pede uma oportunidade para conversarem e Sivan pergunta se Dama quer falar dos insultos proferidos por Seniz contra ele ou da falta de atitude da jovem. Sivan diz que Dama não conseguiu reagir porque sentiu vergonha de ser surpreendida com o chofer de Nedim. Nurten pede que Dama e Sivan se reúnam com Aga. Nurten se indigna com a forma como violaram a privacidade de Seren e Nedim, e Seer explode contra a sogra, afirmando que ela influenciou o mau comportamento de Seren. Nurten pede que Seer e Neriman se reúnam na sala de Aga. Dama questiona os motivos de todos estarem presentes na reunião e ele é ríspido com a jovem, já que todos se tratam de membros da família. Sivan concorda com Dama e acredita que não há sentido na presença dos dois nesta reunião. Aga questiona Seren onde está Nedim. Seniz chega à reunião e pergunta a Aga o que aconteceu. Aga diz que todos irão visualizar um filme de muita importância, e que a história deste filme se trata de uma fraude. Semri tenta impedir que Aga mostre a gravação ao pedir para conversarem a sós, e ele expõe diante de todos que Semri e Sem são os protagonistas do filme que irá mostrar. Aga se enfurece com Semri e a chama de noiva falsa, e em seguida, inicia a exibição da gravação em que Semri e Sem conversam sobre seu casamento. Sem se envergonha, enquanto Seren se mostra vitoriosa ao ver a irmã ser desmascarada. Seer se decepciona com Semri, enquanto todos os presentes ficam chocados com o conteúdo da gravação. Nedim reflete sobre as palavras de Seren quando ela lhe contou que Semri tirou a aliança. Nedim também relembra quando Semri flagrou na cama com Seren e quando Sem o confrontou sobre seus sentimentos em relação a Semri. Nedim se auto-questiona e decide voltar à mansão. Aga se revolta com as condições em que o casamento de Semri e Sem foi planejado, enquanto Seer se mostra decepcionada. Dama indaga Sem se o vídeo se trata de uma brincadeira. Seer encurrala Semri e a força a falar diante de todos se o que está dito no vídeo é verdade. Aga também pede uma explicação a Sem. Semri e Sem não conseguem reagir diante da pressão de seus pais. Nedim chega no momento em que Aga expõe a farsa que envolve o casamento de Semri e Sem. Aga e Seer responsabilizam seus filhos por terem se casado sem amor, apenas por causa de Nedim. Semri confessa a verdade, deixando Nedim chocado. Seniz pede que Semri deixe de se explicar, mas ela continua a relatar a história e as motivações de forma detalhada. Seren debocha de Semri, que a confronta sobre ter colocado a câmera escondida em seu quarto. Seren confirma e diz que fez isso para provar que o casamento de Semri e Sem é falso. Semri parte para cima de Seren, mas Seren confessa que Nedim já sabia de tudo desde o princípio. Semri fica decepcionada com a confissão de Seren e com a atitude de Nedim. Seren cobra explicações de Nedim, porém, Aga interrompe a discussão. Seren expõe que Semri tirou a aliança, mas Semri a recoloca e diz que a partir de agora o seu casamento com Sem será verdadeiro. Sem decide colocar a aliança de volta no dedo de Semri, chocando a todos os presentes na sala da família Karasai. Nedim se decepciona ao se dar conta que perdeu Semri para seu primo.